Obrigado quem já está entrando. Ângela, seja bem-vinda. O Vini está entrando pelo Instagram da Marcele, né, Vini? Tu acabou de me avisar. Feliz sábado. Seja bem-vindo aí, mano. Obrigado por nos acompanhar no estudo aí. Vocês estão escutando bem a minha voz? Tá dando para ouvir bem aí? Daqui a pouquinho, em 2 minutos aí, já estamos começando já. Obrigado pelo retorno de vocês aí. Papai do céu, se Deus quiser, nada vai impedir hoje, né? Das outras vezes teve uns probleminhas de internet aí, né? Dessa vez tá bem tranquilo. Eu vou gravar. Vou estar gravando aqui. Dentro de poucos minutinhos já estamos começando aí. Eu recomendo, se tu quiser, né, tu que já está entrando comigo, se tu quiser pegar um celular para anotar no bloco de notas, tablet, ou de repente uma caneta, um papel, que vai ter algumas datas aqui bem interessantes aí para você anotar. Pode ser que você já saiba, né? Pode ser que tu já tenha ouvido coisas parecidas, né? Mas a ideia aqui é a gente explorar coisas que ainda a gente não ouviu muito nesse tempo que a gente está vivendo. São 5 horas. Vamos iniciar então? Queria te convidar para fechar os olhos e vamos conversar com Deus, pedir a bênção para o estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, foi o Senhor quem escreveu o Apocalipse e queremos humildemente pedir que Teu Espírito possa estar dirigindo essa live. Queremos pedir que a Tua graça, Teu amor, possa estar enchendo o nosso coração e que possamos ter a humildade e o discernimento de entender a Tua palavra e colocar em prática. Que aqui, Senhor, não venhamos a ficar angustiados, mas venhamos a ter esperança, paz, porque vamos ver que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que seja feita a Tua vontade aqui, nessa live, como a Tua vontade é feita no céu. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos que estão entrando agora. Obrigado por acompanhar com a gente. E a proposta da nossa live hoje é temático. A gente fez alguns episódios, vamos dizer assim, verso por verso, mas hoje vai ser temático. E o tema de hoje
é em que parte do Apocalipse nós estamos vivendo. Só para tu entender, o Apocalipse ele é como se fosse camadas. Tá? Imagina um bolo. Tá? E tu vai perceber que no Apocalipse tem grupos de 7. 7 igrejas, 7 trombetas, né? 7 trovões e assim vai. Na verdade, se tu estudar e entender as 7 igrejas, tu vai entender os outros grupos de 7 também. Porque os outros grupos de 7 é só uma explicação do primeiro grupo, que é as 7 igrejas. Então, se tu entender as 7 igrejas, tu vai entender melhor os outros grupos de 7. Né? Então, imagina que são camadas aí, né? Deus, ele não costuma se repetir. Deus, por ser, né, a sabedoria eterna, ele não costuma se repetir. Ele fala a mesma coisa, mas de formas diferentes. Então, por isso que a Bíblia ela não é cansativa. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber que é empolgante. É algo assim que te alimenta, que te nutre e te leva a estudar cada vez mais. Então, se você entender essa ideia das camadas, que a primeira camada de baixo, tá? A base ali do bolo é as 7 igrejas. Se você imaginar assim que as outras camadas de 7 são complementos e contextos, você vai entender que ali as 7 igrejas é a base do estudo, para tu entender os grupos de 7. E se tu entender Apocalipse ali 12 e 13, que é o centro do livro, tu entende o livro todo. Então, já no início é interessante, se tu quiser anotar, se tu entender essas duas coisas de Apocalipse, tá? As 7 igrejas, e se tu entender ali Apocalipse 12 e 13, que é o centro do livro, né? Tu vai entender todo o livro. É muito mais fácil. Então anota aí essa parte, que é bem importante. São 2 chaves aí que eu te passei para tu desvendar melhor o livro de Apocalipse. Lembra lá na primeira quarta-feira que eu te falei que o livro ele é montado em forma de quiasmo? Ou seja, o primeiro capítulo é conectado com o último, o segundo conectado com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim vai, para que o livro dê uma ênfase no meio. Ou seja, os capítulos centrais são os mais importantes. Ali tu desvenda o livro todo, e as 7 igrejas também. Se tu entender as 7 igrejas, tu desvenda os grupos de 7 do Apocalipse. Tá bom? Se alguém não entender, quiser que eu volte a explicação, retome de novo, pode pedir aqui, eu estou conseguindo enxergar bem as mensagens de vocês aqui na live. Pode pedir que eu volte, pergunte e tal, ou manda naquele número que eu mandei no grupo lá. Pode perguntar que eu vou retomando, não tem problema. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Ali vai ter um título dizendo assim, Igreja de Éfeso. Para que eu consiga te falar onde a gente está vivendo hoje, Apocalipse, é importante tu entender o que já passou, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer futuramente. Para que eu consiga te passar o que está acontecendo hoje, eu vou precisar pegar um pouquinho do passado, vamos dizer assim. Pegar um pouquinho do que já passou aí, as outras fases da igreja. João não escreveu Apocalipse na ilha de Patmos. Ele recebeu a visão na ilha de Patmos. Depois que ele saiu dessa prisão, ele foi para Éfeso. Lá ele escreveu o livro de João. Ele escreveu 1º, 2º e 3º João. E ali ele escreveu Apocalipse. Depois que ele saiu da ilha de Patmos. Esse estudo dos porquês, a cronologia, eu não vou... Se eu for entrar hoje, vai acabar... A gente vai se demorar muito. Mas ele escreveu depois que ele saiu. Naquela época existiam 7 igrejas de verdade, com esses nomes aqui. E essas 7 igrejas, elas estavam manifestando coisas boas e ruins, qualidades e defeitos naquela época. E Cristo escolheu essas 7 igrejas porque ele viu o futuro
e sabia que a igreja, a sua igreja, ia passar por essas 7 fases, como estavam essas 7 igrejas passando. As qualidades e defeitos que elas tinham seriam as fases que a igreja iria passar no futuro. Então Cristo pegou uma situação atual, tá? E prevendo o futuro, projetou para que João mandasse e ficasse de herança para nós hoje. Então o Apocalipse ele foi escrito primeiro para aquelas pessoas da época. E por ser um livro profético, né, acaba sendo útil para nós hoje, e ele tem revelações sobre o futuro, o que vai acontecer ainda, o que ainda na nossa época não aconteceu. Tá? Para a gente entender Apocalipse, a gente tem que ver a história passada também. Uma outra coisa que é interessante você anotar aí, se tu quiser. A igreja de Éfeso, ela era o início da igreja. Essas datas aqui, se tu quiser anotar também, é bem interessante. Ela começa no ano 31, ali depois de Cristo, e ela vai até o ano 100 depois de Cristo. Ela, na verdade, é a igreja dos apóstolos. Por isso que ela é uma igreja que tem tanta qualidade. Pega a tua Bíblia aí. Pega Apocalipse capítulo 2, tá? E tu pega a partir ali do verso 2. Pega a partir do verso 2 ali. Diz assim: conheço as tuas obras, teu labor, tua perseverança, e que não suportaste homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então elas têm várias qualidades. E o defeito dela é que ela perdeu o primeiro amor. Aqui, essa igreja aqui era a igreja que Pedro frequentava. É a igreja que Paulo fundou. Lembra lá da carta que Paulo escreveu aos Efésios? É Éfeso, né? Então, ela é uma igreja cheia de apóstolos. Imagina o privilégio, né, da época, em tu frequentar uma igreja que só tinha apóstolo. Só tinha pessoas que viveram com Jesus, aprenderam diretamente com Jesus, né? Era uma bênção muito grande. E essa igreja ela tem tantas qualidades por ser a igreja dos apóstolos. João frequentava, como eu disse, Pedro frequentava, Paulo frequentava essa igreja aqui, ele fundou essa igreja aqui. Então era uma riqueza espiritual muito grande. Só que o que me admira é que mesmo tendo a influência dos apóstolos, eles perderam o primeiro amor. Olha que curioso, para te ver como mesmo existindo grandes líderes na igreja, a igreja às vezes não corresponde. A igreja às vezes não responde como Cristo queria que respondesse. Eles não têm problemas doutrinários muito grandes aqui em Éfeso, mas eles não tinham fervor, a paixão, aquele desejo de buscar Cristo incessantemente, sabe? Eles não tinham isso. Então, eles perderam isso. Seguindo em frente, se tu quiser anotar, a gente sai do ano 100 ali, estica mais um pouco do ano 303. Se tu quiser anotar no teu celular, no papel, é a Esmirna, que é a segunda igreja, é a segunda fase que a igreja começou a viver depois que Jesus morreu e foi para o céu, tá? Essas 7 igrejas, não sei se você já entendeu, são 7 fases que a igreja passou desde que Jesus foi para o céu até hoje, né? Então, a igreja de Esmirna, ela pega do ano 303 até o ano 313, né? E existe aqui uma profecia que ela sofreria por volta de 10 dias perseguição, que alguns iam ser levados para cativeiro, uma série de coisas. E esses 10 dias, existe uma chave bíblica, que 10 dias equivale a 10 anos. Tá? Mas, irmão Pedro, de onde tu tirou essa ideia do princípio dia-ano? Tu te lembra, lá no passado, quando Israel ia entrar na terra de Canaã, e eles não entraram devido aos pecados deles e tal, né? E aí Deus falou assim, ó, de acordo com os dias, que foram aí 40 dias,
né, de acordo com os dias ali para eles entrar em Canaã, que foram 40, equivaleria a cada dia um ano. Você só buscar lá em números, tu vai ver ali que eles não entraram, e aí Deus faz ali uma aplicação do princípio dia-ano. Ele pega e faz o equivalente de um dia por um ano que eles iam ficar no deserto. Então essa é a primeira menção bíblica que nós temos aí do princípio dia-ano. Se eu fosse você, essa informação que eu vou te dar, eu anotaria. Ela é bem legal, bem interessante. Esse princípio dia-ano é novo só para nós. Para os hebreus não é. Não é algo assim novo, porque a expressão hebraica yom, que significa dia, né? Ele significa, na verdade, parte clara e escura, parte quente e fria. E se tu for comparar o nosso ano, ele tem parte quente e parte frio. Então, para o hebreu, um dia pode ser comparado a um ano também na cabeça dele, porque o Yom é uma abreviação também, né, suavizado de outra expressão hebraica bem parecida com Yom ali, e equivale ao dia, assim como tem parte quente e parte fria. O ano também tem a parte quente, que é o verão, e a parte fria, que é o inverno. Então, na cabeça do hebreu, o princípio dia-ano é tranquilo, ele entende, é normal para ele. Já para nós é uma coisa nova. Aí, trazendo essa comparação, você entende melhor porque o princípio dia-ano, tá bom? Então, a igreja de Esmirna passou uma perseguição, uma tribulação ali. Se for ver o capítulo 2, verso 10, você vai ver ali a tribulação de 10 dias. Ou seja, ela ficaria aí 10 anos, essa igreja ficaria 10 anos debaixo da perseguição. A perseguição, nessa época, ela era espiral. Ou seja, ela ficava mais intensa e diminuía. Ficava mais intensa e diminuía. Assim era a perseguição nessa época. E a perseguição acontecia por coisas muito simples. Vou te dar um exemplo de perseguição que acontecia na época. Um vizinho de porta da tua casa não gostou de alguma coisa que tu fez no teu pátio. Tu cortou a grama e uma pedra soltou lá no cachorro dele. Um exemplo. Ele se irritava contigo, ele sabia que tu era cristão, ele ia nas autoridades e falava que tu era cristão. As autoridades não sabiam que tu era cristão, mas ele ia lá e contava e fazia da azeitona uma melancia, aumentava a questão, e as autoridades vinham e te sequestravam, viam e maltratavam a tua família, levavam a tua família, matavam a tua família. Então, por qualquer tipo de rixa, e existia uma época também que, devido a terremotos, furacões, catástrofes naturais, as pessoas colocavam a culpa nos cristãos. Dessas catástrofes estarem acontecendo com eles, eles colocavam a culpa nos cristãos. Quem já leu O Grande Conflito já está entendendo que, assim como aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. A perseguição, da pessoa te perseguir por qualquer motivo. E a perseguição nessa época era mais ou menos assim: você estava vivendo bem, o vizinho não gostava da cor do teu cabelo, do jeito que tu se vestia, ia lá, contava para as autoridades e tu era perseguido. Ou seja, os cristãos não tinham direitos humanos nenhum. Tá? Seguindo em frente, a igreja de Pérgamo. Pega a tua Bíblia, abre ali no capítulo 2, versículo 12. Tá? A igreja de Pérgamo, para quem quiser anotar, vai do ano 313 ao ano 538. Você já percebeu que a partir de Cristo está vindo na nossa direção. Ela vai ali do ano 313 até o ano 538 depois de Cristo, tá? E eu quero que você leia comigo uns versos interessantes aqui. Olha só. Capítulo 2,
verso 13. Diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, tal. Jesus vai falando ali. Por quê? Por que Deus fala ali que ali, nessa época, era o trono de Satanás? Dá uma pesquisada no Google ali e tu dá uma olhada quando nasceu o papado. A época que nasceu o papado foi nessa época aqui. Foi nos meados desse ano aqui. Quer que eu repita o período da igreja? Vamos repetir. Igreja de Éfeso, ano 31, a partir do ano 31, e ela se estica depois do ano 100, tá? Ela passa do ano 100, e ali a igreja de Esmirna, ela inicia no ano 303, desculpa. Ela começa no ano 303 e vai até o ano 313, que foi uma perseguição que não foi... Ela foi em espiral, mas ela se intensificou muito nessa época aí. Igreja de Esmirna, tá? 303 a 313. Depois, Pérgamo vai de 313 a 538. Você sabe como é que foi o nascimento do papado? Foi bem curioso. Muitos que já leram o Grande Conflito sabem que o nascimento do papado foi ali por causa do batismo, da conversão de um imperador. Você lembra o nome do imperador? Constantino. Ele se converteu ao cristianismo, o que foi um enorme alívio aí para os cristãos. Um alívio muito grande. Por quê? Imagina só, o presidente te persegue. Quando vê, ele entra para a tua igreja. Imagina a oportunidade, entre aspas, a oportunidade que a igreja viu de ter paz. Só que quando Constantino ele faz ali o Tratado de Latrão, que é o acordo que ele faz para ele entrar, né, no cristianismo, o cristianismo tinha que fazer algumas exceções, tinha que abrir mão de algumas coisas. E adivinha quais são as coisas que ele pediu para abrir mão? Ele era um adorador do sol. O Império Romano, ele levava muito a sério a questão da religião. Muito a sério. Mas, irmão Pedro, como assim? Como é que eles perseguiam, então? Eles levavam a sério a religião que era tradicional, que era antiga. Porque eles acreditavam que se tu adorasse aquele Deus antigo, se tu servisse aquele Deus antigo de forma fiel, o reino seria abençoado, o reino de Roma seria abençoado, né? E aí eles queriam que as religiões tradicionais fossem fiéis aí, né? Só que o cristianismo tinha nascido recém. E Constantino falou assim, abra a mão do sábado como dia de adoração e vamos começar a adorar o dia do meu Deus, que é domingo. Como é que é domingo em inglês? Você lembra aí? É Sunday, dia do sol. Então, só que isso foi um processo. Não foi de uma hora para outra que simplesmente Constantino falou, olha, eu não quero mais que vocês aí sirvam a Deus no sábado, tem que servir no domingo. Não, foi muito sutil. Foi muito sutil. Primeiro ele falou assim, não, por favor, continue guardando o sábado, mas também a gente pode ter o domingo como um dia de descanso. Um dia da família, um dia que vocês não precisam trabalhar, vocês não precisam ter obrigação nenhuma no comércio. Assim, foi uma transição muito suave, muito suave. Então, ele começou assim, vamos também guardar. Depois, ele falou assim, olha, é interessante não só a gente aí manter essa rigidez
com um domingo, mas vamos também obrigar as pessoas a trabalhar sábado, porque os impostos diminuíram, o ritmo do trabalho diminuiu, então vamos liberar o sábado para o pessoal trabalhar, mas vamos manter guardando o domingo. No terceiro processo, o que eles fizeram? Vamos aí obrigar o pessoal a guardar o domingo e vamos aí fazer eles esquecerem aí do sábado. E aí quem guardava o sábado era perseguido na época, e quem guardava o domingo era fiel ao império, né? Então foi uma transição muito suave, não foi uma coisa de uma hora para outra. E foi nessa época aqui da igreja de Pérgamo que nasceu aí a igreja apostólica, né, católica apostólica romana. Foi nessa época de Pérgamo, tá? Se você precisar que eu volte para repetir alguma data, repetir algum dado, você só me avisa aí que eu volto para você anotar, para você não perder nada, tá? Seguindo em frente, então, nós temos a igreja de Tiatira, tá? A igreja de Tiatira começou no ano 538 e foi até o ano de, deixa eu só ver a data aqui, 1565 depois de Cristo. Está anotado na minha Bíblia aqui. Então ela saiu do ano de 538 e foi até o ano de 1565. Então foi um ano difícil, de perseguição. Era um ano muito complicado. Os cristãos continuavam sendo maltratados, mas não era geral. A perseguição diminuiu, mas ela ainda existia. E nessa época aqui é que começou o movimento da Reforma. Você lembra de Lutero? Você lembra ali John Hus? Nessa época aí que começou pessoas corajosas a começar a pregar sobre a liberdade de consciência. E eu queria falar com muito carinho contigo sobre isso, sobre a liberdade de consciência. A Bíblia, ela é a maior defensora da liberdade de consciência, porque ela prega que você tem que servir a Deus de acordo com os ditames da tua consciência, de acordo com a maneira que tu entende que Deus é, não de acordo com o Estado fala, não de acordo com o que as autoridades públicas aí falam que você tem que adorar. Não. Você tem que adorar de acordo com a tua consciência, é isso que a Bíblia fala. E a ditadura, se você for ver nos países que tem ditadura, você tem que adorar o imperador, você tem que adorar o Deus deles. Você não pode adorar a Deus do jeito que você quiser. Você vai na Coreia do Norte, se tu não chorar, nem que tu force, se tu não chorar no enterro do imperador, você é morto. É na Coreia do Norte isso. Então, você nota que quando tem uma fusão do Estado com a religião, tem a ditadura. Não pode ter fusão. Elas não podem, as duas ordens, os dois extremos não podem andar junto. Quando isso acontece. E Martim Lutero, ele começou a pregar a liberdade de consciência. Deus protegeu a vida dele, ele não foi morto. Mas foi nessa época aqui que começou o movimento de reforma e finalmente a liberdade de expressão, a liberdade de consciência. Vamos em frente. Sardes, ela começa em 1565 e vai até 1740 depois de Cristo, né? Para quem está anotando aí, vou repetir, 1565 até 1740. Depois, Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia, ela começou no ano de 1740 e foi até ali, ela passa um pouco de 1844. Era uma igreja muito guerreira. Tanto que, se você olhar aqui as características dela, é a única igreja que não tem defeito. Por quê? Ela era uma igreja baseada no amor. E como eu prego isso nas igrejas, sabe?
Como eu prego que a gente precisa se apaixonar por Cristo de novo. A gente já vai chegar em Laodiceia e a igreja Filadélfia, até a expressão Filadélfia do grego significa amor fraternal. Porque é uma igreja baseada no amor. É uma igreja baseada em se apaixonar por Cristo de verdade. É uma igreja baseada em você amar o teu próximo de verdade. De verdade. Então a igreja de Filadélfia, ela não tem defeito. Cristo não fala de nenhum defeito aqui dela, porque justamente ela é baseada no lugar certo, que é o amor. Seguindo em frente, vamos chegar então em Laodiceia. Laodiceia começa um pouco depois de 1844 e é a última igreja. O que isso quer dizer, irmão Pedro, que é a última igreja? Significa que não tem uma oitava igreja, primeira coisa lógica. Significa que não vai ter outra igreja, porque o cânon sagrado bíblico ele está fechado. Não se pode acrescentar nenhum outro livro nele. Então, como não tem uma oitava igreja, essa igreja, esse período que você está vivendo hoje, é o último período. É o último, não tem outro. Não tem 1000 anos para frente, vamos dizer assim, não quero marcar data para a volta de Jesus, não é essa a ideia, mas você não tem outro período, você não tem outra estação, você não tem outra vamos dizer, era bíblica, profética para viver. Acabou. Acabou. É a 7ª igreja. E é uma igreja que ela, se você for fazer um estudo mais aprofundado, ela junta todos os defeitos e todas as virtudes das outras igrejas. Virtudes não, ela junta todos os defeitos e ela junta todas as promessas das outras cartas também das outras igrejas. A promessa que ela tem de Cristo é a maior de todas. A maior de todas. Dá uma olhada aqui. Capítulo 3, versículo 21. Olha só o que fala Apocalipse 3, 21. Abra sua Bíblia aí. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Isso aqui é autoridade. Eu já falei sobre isso, tem um vídeo no YouTube, inclusive, sobre promessas, como alcançar as promessas de Deus. Isso aqui está falando que você vai sentar num trono. Não é o trono de Deus que você vai sentar, mas você vai ter o seu. Você vai exercer domínio, governo político e governo espiritual em algum lugar do céu. Tanto que tem uma visão em Apocalipse que são 24 anciãos, sentados em 24 tronos com as suas coroas. São seres humanos representando a nossa raça, representando a nós lá no céu. Olha que tremendo isso. Olha que especial. Então, aqui nós estamos no período final. E quando a gente chega na 7ª igreja, quando você chega nessa igreja de Laodiceia, você vê os defeitos dela. Você lembra os defeitos dela? Olha só, verso 15 do capítulo 3, tá? Capítulo 3, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Exatamente. Ela é morna. Morna. E aí Cristo fala assim: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Cristo não é assim para vomitar rápido as pessoas. O sentido é se afastar delas, tá?
É esse sentido que a Bíblia está falando aqui. Mas isso acontece. Se o Espírito Santo fala com ela, insiste com ela, conversa com ela, mas ela não atende, ela não responde, chega um momento que o Espírito Santo se afasta. Então você vê aqui e continua. Ela fala assim, ó, pois dizes, né? Ou seja, o que ela acha que é? Ela acha que é rica, abastada. E ela diz que eu não preciso de nada, eu estou feliz, eu sou satisfeita, né? E aí Cristo fala assim, tu nem sabes que é infeliz, que tu é miserável, que tu é pobre, que tu é cego e que tu estás nu. Isso é muito forte. Ou seja, a Bíblia está falando que ela sente, ela acha que é tudo, e aos olhos de Cristo ela é nada. Ela é nada, não tem nada. E aí Jesus aconselha, como é que a gente soluciona isso? Como é que a gente resolve isso? Cristo apresenta a vacina. Aconselho-te, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado, olha só, primeira solução, ouro refinado pelo fogo, que isso vai te enriquecer, vestiduras brancas, né, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que finalmente tu consiga ver. Ou seja, por último aqui, a gente acha que enxerga, né? A gente acha que vê. Quando eu passei a usar óculos, aí que eu percebi que eu não enxergava nada. Não enxergava nada. Eu passei a enxergar quando comecei a usar óculos. Eu pensava que enxergava. E o que significa aqui essas coisas? Ela é ouro, fé e amor. Lembra da igreja de Filadélfia? Baseada no amor. Por isso que é uma igreja perfeita. Fé e amor. Justiça de Cristo, que são as vestes. Ou seja, as minhas próprias justiças não são suficientes. Eu preciso ser coberto com a justiça de Cristo. E o colírio, que é o Espírito Santo. Essa igreja, a sétima, ela é farisaica, ela acha que tem poder, mas não tem. Ela tem um formato de obediência, mas não tem. Agora eu vou finalmente chegar na parte que eu tanto queria. Obrigado pela tua paciência, chegar comigo até aqui. Eu acho que eu quando estudo a Bíblia, eu fico muito empolgado, eu fico muito feliz, eu gosto muito. E quanto mais a gente se aprofunda e extrai riquezas daqui, mais isso transforma a nossa vida. E mais rico a gente se torna. Então, para mim é muito prazeroso e espero que esteja sendo para você também. Sabe já que nós estamos dentro do Apocalipse? Vou mostrar para você. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 6, verso 13. Nós estamos no 6º selo. Nós estamos no 6º selo. Tá? Nós estamos exatamente em Apocalipse, no capítulo 6, entre o verso 13 e o verso 14. Lê comigo aí. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento. Deixa cair os seus figos verdes, né? E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Seguindo, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Segue comigo no versículo 16. E disseram os montes aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. A que evento você acha que está se referindo aqui? Volta de Jesus. Só que no verso 13 se refere a um evento que aconteceu. E no verso 14 um evento que vai acontecer. No verso 13 fala aqui de um terremoto, né? No verso 12, tá? Verso 12 e 13 fala de um terremoto, tá? Quando se abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crino, no versículo 12 ali, e a lua toda como sangue. A lua toda como sangue.
Ou seja, o terremoto, o maior terremoto da história que a gente teve recentemente foi o terremoto de Lisboa, em 1755. Se você quiser anotar aí, do lado da tua Bíblia aí, fazer uma observaçãozinha, vou colocar uma data, pode colocar no versículo 12 aí. O sol escureceu e a lua se tornou sangue exatamente no dia 19 de maio de 1780. Pode pesquisar lá, dá um Google lá, pesquisa que você vai ver esses dois eventos nesse dia 19 de maio de 1780. E as estrelas caíram do céu lá nos Estados Unidos, que lá estava acontecendo o principal movimento que estava erguendo a verdade, né, como padrão. A verdade estava sendo reerguida novamente, a verdade bíblica. Aconteceu em 1833 uma chuva de estrelas, várias estrelas caíram do céu aí. Então, esses eventos aconteceram em 1755, 1780 e 1833. Ou seja, um pouquinho antes ali do nascimento da igreja em 1844. Esses sinais mostram que nós estávamos saindo nessa época do versículo 13 e quase chegando, a gente podia ter pulado para o verso 14 se a igreja tivesse mais preparada. E aí, pelo despreparo, teve que se travar o versículo 14 e esperar. Quando fala que o céu se recolheu e tal, esses próximos eventos aqui está falando da volta de Jesus. A volta de Jesus. O sétimo selo, o que é o sétimo selo? Ele é sobre a volta de Jesus, é a descrição da volta de Jesus, né? Tem ali os 144 mil, que é o selamento dos salvos e tal, né? Quando os salvos são selados, são salvos para sempre, não tem mais como eles se perderem. Aí tem a visão deles, né? E no capítulo 8, se você quiser acompanhar na tua Bíblia aí, capítulo 8, versículo 1, olha só o que fala. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Tu te lembra do princípio dia-ano? Que um dia equivale a um ano. Profético na Bíblia, né? Um dia equivale a um ano. E meia hora? Quanto tempo será que dá aí? Eu não vou fazer os cálculos aqui na live porque a gente vai demorar um pouquinho mais. Se tu for calcular assim, dá 7 dias. Meia hora. 7 dias. A Apocalipse está dizendo que entre a vinda de Jesus e a nossa ida para o céu, lá no céu, na morada, lá na Nova Jerusalém, né? Enquanto ela estiver lá no céu, vai demorar 7 dias. O processo. Deus é muito sábio, né? Provavelmente para a gente se acostumar, né? Porque vai ser uma vida completamente nova, uma experiência que nenhum ser humano viveu, né? Então a gente vai ter que passar por um processo de adaptação, mesmo sendo perfeito aí, né? Mesmo sendo perfeito. Então, eu quero chegar nessa parte que eu pessoalmente gosto muito. Eu falei sobre o passado, acompanhei as 7 igrejas com você aqui, passei as datas para você, e estou falando agora sobre o presente. Ou seja, nós estamos como se fosse meio atrasados no tempo. Era para ter acontecido lá a chuva, né, o escurecimento do sol, a lua ficado vermelha e tal, tudo acontecido. Em 1844 teria que se ter nascido o movimento, né, de reforma e pregação do evangelho, de novo a Bíblia sendo colocada como centro, e em seguida era para Jesus voltar. Só que acabou se criando um intervalo nesse meio, devido ao despreparo do ser humano, e em um ser humano ter o coração meio duro para aceitar Jesus. E aí acaba que
ali no sexto selo tem uma parada. E se você for estudar as outras sequências de 7, você vai entender por que tem essa parada, por que dá essa congelada ali na abertura do sexto selo e não se conclui, o sexto selo não se completa ali, né, o sexto selo. Eu vou falar um pouquinho, falei um pouquinho de hoje, onde é que a gente está em Apocalipse, e o futuro. Quais sinais precisam acontecer ainda? Isso aqui é muito importante. É muito importante a gente estudar, porque agora a gente está abrindo o véu do futuro. Quais são as coisas futuras que tem que acontecer ainda para que Jesus volte? E isso aqui é uma dúvida que muita gente tem. E eu recomendo tu anotar isso aqui, porque esses dias eu estava conversando com um amigo e existia essa dúvida. Mas o que tem que acontecer ainda? É só a pregação do Evangelho? Não, tem mais coisa que tem que acontecer. Mas a primeira coisa que eu quero te falar é que nós não temos mais profecia com data. O que isso quer dizer? Quer dizer que a volta de Jesus pode acontecer em qualquer momento. Não temos mais profecia com data. Ou seja, a reviravolta que tiver que dar, que eu vou citar para ti agora, pode acontecer rapidamente. E eu vou falar para ti o que tá para acontecer ainda. Tá? Para que os próximos acontecimentos são, anota aí, a chegada do anticristo. Isso não aconteceu ainda. Paulo fala, né? A obra do iníquo, o iníquo que viria, né? O camarada que vai vir para bagunçar a coisa toda, ele não só se referia à época do papado, mas ele se refere ao fim do fim mesmo, nossa época. Então, e precisa vir um anticristo ainda, que não é uma pessoa, tá? A Bíblia descreve ele com habilidades sobrenaturais, tá? Não é uma pessoa, é um sistema, e Satanás ele vai agir. Ellen White fala, né? O Espírito de Profecia fala que ele vai agir. Todos que estão na live aqui tem um contexto, né, cristão, adventista, então vai entender um pouco melhor. Se tiver uma dúvida, me manda que depois eu respondo. Ela diz que Satanás vai se transformar, vai imitar Jesus. Ele vai ser o anticristo. E ele vai governar por um período bem rápido, bem breve. Não vai ser ali pouco tempo, não vai chegar a passar uma geração para outra. Vai ser, se acontecer com a gente que está vivo hoje, a gente vai ver Satanás sendo destruído na nossa geração, na nossa época. Não vai demorar muitos anos, muito tempo. Então tem que chegar o anticristo ainda, não chegou, não da maneira como é para ser profeticamente. Depois disso, o que se chama o decreto dominical, ou seja, a Bíblia fala em Apocalipse que vai chegar um tempo que aqueles que não adorarem a besta não vão poder comprar e nem vender. Aqueles que não servirem a besta, eles não vão ter poder de compra nem de venda. E tudo na vida a gente ou está comprando ou a gente está vendendo. Tudo. Então, ainda não chegou essa época do decreto dominical. Ellen White ela fala assim que quando sair o decreto dominical, aí sim o nosso tempo nesse mundo realmente acabou. Nosso tempo nesse mundo realmente acabou. Então não saiu o decreto dominical. Depois que sai o decreto dominical, na sequência, o mundo, Ellen White fala, por ignorância, apoia o decreto dominical e Deus vem avisar eles. A gente vai ter um período curtíssimo ali que a gente vai viver mais ou menos em paz, depois vai estourar a perseguição. E esse período vai vir a chuva serôdia, a prometida chuva serôdia. Então ela vem dar poder, um poder enorme para os cristãos, um poder que nunca existiu na história desse planeta. As pessoas vão ser cheias do Espírito Santo, cheias de poder. E aí elas vão pregar as 3 mensagens angélicas com todo o poder.
porque aí ela vai ter as mensagens angélicas vão fazer mais sentido, porque elas dizem assim: temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. A mensagem completa vai ser nessa época, porque elas assinaram o decreto dominical e por causa disso chegou o juízo para elas. Tá chegando, as 7 pragas estão para chegar, as 7 pragas sem mistura de misericórdia. Então é super sério isso aqui. Então se assina o decreto dominical, em seguida vem a chuva serôdia sobre os fiéis para avisar o planeta inteiro que eles precisam se converter. Muitos vão se converter, a maioria não. A maioria não. Vai haver uma troca, muitas pessoas vão sair de dentro da igreja e outras pessoas vão vir de fora para dentro. E aí se cumpre Mateus 24. E será pregado. Eu me arrepio quando eu leio, eu recito esse verso. Porque é um verso assim que eu tenho uma paixão por esse verso. E será pregado o evangelho do reino a todo mundo, a cada tribo, língua e povo. E então virá o fim. E então virá o fim. Aí se cumpre finalmente a profecia final. Aí é o fim. Não é terremoto, não é o anticristo, não é quando a gente vai, o mundo espiritual vai se desvendar na nossa frente, que a gente vai ver aí seres sobrenaturais fazendo milagres e cristãos fazendo muitos milagres. Não. É quando é pregado o evangelho a todo mundo. A todo mundo. Aí chegou o fim. Aí é o fim do fim mesmo. E aí, depois disso, né, fechamento da porta da graça. Aí Apocalipse fala: continue o imundo fazendo imundícia, continue o santo a santificar-se. Apocalipse 22:11. Ou seja, se fecha a porta da graça e acabou. O destino eterno de cada ser humano está definido para sempre. Quem vai para o céu, para a vida eterna. E quem não vai, para a morte eterna. E a morte eterna, o que significa? Que essa pessoa vai morrer pelo fogo e enxofre e nunca mais vai ser ressuscitada por Deus. É isso que quer dizer morte eterna. Nunca mais vai ser ressuscitada. Então, vamos ser franco, né? Entre a gente escolher qualquer uma das duas, é muito fácil escolher. Entre a gente escolher qualquer um dos dois lados, é muito fácil escolher. Só que o mundo às vezes parece que sufoca a gente a tal ponto que fica difícil tomar essa decisão todos os dias. Mas hoje o Espírito Santo está falando contigo. Provavelmente está falando contigo. Ele está dizendo: filho, eu te apresento a vida ou a morte, o bem ou o mal. Mas eu proponho que você escolha a vida. Eu proponho que você escolha a vida eterna. Porque nesse dia a porta se fecha, a gente vai viver mais alguns poucos dias aí, aqui na Terra. O Espírito de Profecia fala que nós vamos ouvir o dia e a hora da volta de Jesus, nesse fim que já se selou, já acabou tudo. O Espírito de Profecia fala que nós vamos ouvir o dia e a hora da vinda de Jesus. E acabou. Então, para mim foi muito prazeroso desfiar contigo aqui o Apocalipse, estudando contigo. Para mim foi muito prazeroso, foi maravilhoso poder repartir contigo o passado,
o que a gente está vivendo no presente. E para mim foi muito prazeroso abrir aos teus olhos, em nome de Jesus, o futuro que te espera. Para mim foi uma alegria muito grande poder ter estudado com você. Vamos ver nesses 50 minutos que eu nem senti passar. De tão gostoso que é a gente estudar as coisas da Bíblia. Então, eu quero, com muito carinho, falar para você. Se prepare. Se prepare, porque o que está para vir não vai ser fácil, mas não é impossível, porque em nome de Jesus, e com o poder que o Espírito Santo pode te dar, tu vai poder passar por tudo que está para vir que a gente acabou de estudar aqui. Então, eu falo com muito carinho para você. Aceite Jesus hoje. Deixa ele. O que é aceitar Jesus? Deixar que ele transforme tudo em você, tua natureza, teus hábitos, teus gostos, tuas vontades. Tu vai passar a ter prazer em estudar a Bíblia, tu vai passar a ter prazer de orar, porque Jesus vai mudar tua própria natureza, teus gostos, tuas intenções, teus motivos. A gente acabou aqui. Como é que pode? O Apocalipse é um livro tão incrível que em 50 minutos tu consegue desvendar o passado, o presente e o futuro. E você acabou de ver que o Apocalipse não é um mistério. Ele é revelação. Ele é revelação. Ele não tem nada de misterioso. Na verdade, Jesus está abrindo aos teus próprios olhos o futuro. Que Deus abençoe você. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado por me acompanhar nesses 50 minutos aí. Vou estar, se Deus quiser, salvando o vídeo aqui e vou estar enviando nos grupos nossos ali. E me acompanhe no grupo ali para que assim que a gente fizer mais estudos aí você me acompanhar, porque eu também quero ouvir você. Eu quero ouvir tuas experiências, quero entender os teus pontos de vista para a gente estudar e desenvolver junto aí a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu vou orar com você, de acordo com o que a gente entende na Bíblia. Já está iniciando uma nova semana. Então, quero orar junto com você, para que Deus abençoe tua semana também. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito, muito obrigado, porque o Senhor esteve presente agora aqui, iluminando a nossa mente, o nosso coração, nos abrindo o passado, nos revelando o presente e abrindo diante dos nossos olhos o futuro. Muito obrigado, Pai, por cuidar da gente e por nos avisar sobre tudo o que está para acontecer. Nos dê o Teu Espírito, para que a gente consiga vencer em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe você e te espero ali no grupo, para se você quiser tirar uma dúvida ou alguma observação, se você quiser mandar algum pedido de oração, fique à vontade que eu vou estar orando por você durante a semana. Um forte abraço.